No Antigo Testamento, nós vemos a questão também bem cristalina ou evidente do processo de discipulado, no caso de Eliseu, que era discípulo de Elias, discípulo do profeta Elias, isso no primeiro livro dos Reis. No segundo livro dos Reis, nós vemos que Eliseu também estava preocupado na formação de profetas, de aprendizes, de alunos. Então, nós vemos no Antigo Testamento essa prática de mestre e discípulo. No Novo Testamento é bem claro também, nós vemos isso em alguns versículos, por exemplo, Mateus 11:1, que diz assim: depois que terminou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. Nós vemos também em Lucas 6,17, e descendo com eles parou num lugar plano e também um grande número de seus discípulos. Na época de Cristo haviam vários discípulos e os apóstolos. É bom a gente deixar bem diferenciada essa questão, porque os apóstolos foram aqueles que foram enviados em nome de Cristo Jesus para cumprir uma missão específica. Agora, discípulo era todo aquele que seguia Cristo e que de alguma maneira, ou até mesmo publicamente, se submetia às lições de Jesus, às instruções, e assim ele era considerado um discípulo de Jesus, de um mestre. É claro que naquele tempo havia também muitos mestres da lei. Bom, agora na parte conceitual, o que vem a ser discipulado? Bom, antes, porém, é bom definir o que é ser discípulo. Discípulo é um cristão cuja prioridade é seguir o seu mestre, fazer a vontade de seu mestre e desenvolver-se como seu mestre. Essa resposta ela já está preparada para nós, no nosso contexto. Então, discípulo é todo cristão que escolheu seguir a Jesus Cristo, seguir os seus passos, fazer a vontade de Jesus e se submeter às ordenanças de Jesus, se desenvolver como Jesus. Esse é o discípulo. Lembrando que discipulado envolve disciplina, envolve renúncia, envolve outras variadas questões importantes que nós devemos nos atentar, porque não há possibilidade de sermos discípulos e querermos manter alguns confortos, algumas práticas. Exige de nós algumas decisões importantes. Discípulo, então, é todo aquele que escolheu viver para a glória de Cristo Jesus e se submeter à sua vontade. E discipulado? Discipulado, podemos dizer que é a relação comprometida, pessoal, onde o discípulo mais maduro ajuda outros discípulos. Dessa maneira, nós vemos a prática de Jesus, sendo ele mestre, através do processo de discipulado, ele foi ensinando os seus discípulos. Discipulado é esse processo de formação de discípulos, não apenas seguidores nominais, mas discípulos engajados com a vida transformada por Jesus. Discipulado, meus irmãos, não é uma mera transmissão de conteúdo. Não é. Isso que eu estou fazendo aqui não pode ser resumido em discipulado. Não somente isso, não somente essa transmissão de conteúdo. Discipulado envolve sentimento, discipulado envolve um processo de entrega, discipulado envolve vários outros fatores. Então não podemos confundir que discipulado é uma transmissão de conteúdo religioso, de uma regra, de uma ordenança. Não é só isso. E discipulado também não é um curso. O discipulado não é um curso, o discipulado não é um departamento da igreja, não é um ministério específico da igreja, mas é a maneira que a igreja deve viver para a glória de Deus. Eu falei há um tempo atrás sobre fatores e fundamentos inegociáveis. Discipulado é algo que não se negocia na palavra e na vida com Deus, na palavra de Deus e na vida cristã. Bom, existem alguns autores que definem ou expõem basicamente o que vem a ser o discipulado. Por exemplo, Ortiz diz assim: um discípulo é uma pessoa que aprende a viver do mesmo modo que seu mestre e depois comunica a outros a vida que tem. Não é só aprender o que o seu mestre sabe, mas é chegar a ser como ele é.
Olha só que interessante. Bauman diz assim: não é uma técnica mágica para alcançar sucesso ou êxito espiritual. É ouvir o chamado de Cristo para ser e viver como Jesus. É obter em Jesus os recursos divinos para uma vida conforme o seu padrão e vontade. Olha só que beleza, que bonito, meu irmão e minha irmã, a expressão dessas duas citações. Então nós vemos que discipulado é um processo relacional de moldagem, onde nós vemos Jesus, nós nos submetemos às lições de Jesus, nós alcançamos em Jesus um ideal, um padrão e vivemos para honrá-lo, vivemos para servir o nome do nosso Senhor Jesus. Isso é discipulado. E aí vem a próxima pergunta: por que Jesus nos chamou para, além de ser discípulo, mas também trabalhar no discipulado, formar outras pessoas, progredir com este programa, não este programa, mas com este ministério de Jesus, de cuidar de vidas, de desenvolver vidas, de fazer pessoas capazes de serem ditas cristãs, cristãos de fato dedicados, orientados? Por que Jesus nos chamou para este ministério? Bom, como discípulo de Jesus, você está envolvido numa missão que é maior que a sua própria vida. Isso é verdade. Quando nós assumimos o desafio do discipulado, nós assumimos uma realidade de vida que ela não se compara com a nossa realidade. Não se compara com os nossos desejos, com os nossos anseios. Nós estamos falando sobre um projeto eterno, algo de Deus, não um projeto mensurável, não um projeto pequeno nosso das nossas vidas. Nós não podemos comparar a vida de um discípulo com a vida de um empresário, como a vida de um trabalhador autônomo, como a vida de alguém que quer trilhar uma carreira na área do esporte. Não. Vida cristã e discipulado é algo que vai se alcançar a eternidade, não fica limitado àquilo que nós estamos passando, às leis que estamos vivendo. Nós levaremos para o céu discípulos, nós vamos pregar o evangelho e formar discípulos. Então, Jesus nos chamou para isso. Dessa maneira, ou ainda na ideia de responder essa pergunta, meus irmãos, podemos falar sobre duas questões fundamentais dos mandamentos de Jesus. Quando ele foi interrogado por um mestre da lei, ele respondeu a questões importantes acerca dos mandamentos. Primeiro, o maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento: amar o próximo como a si mesmo, amar o outro como nós nos amamos. E assim, meus queridos, há esse resumo da proposta de Deus para as nossas vidas, de comportamento de vida, de direcionamento de história. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Nisso entra o discipulado. Porque o discipulado é este processo de formação em que nós amamos, em que nós nos dedicamos, em que nós abraçamos, em que nós choramos e nos alegramos. Discipulado é esta realidade de vida em que a igreja se encontra. E não pode haver um divórcio entre igreja e discipulado. Se a igreja for igreja sem discipulado, ela será uma igreja meramente nominal, meramente especulativa. Eu lembro que um dia eu fui pregar numa igreja que estava passando por uma situação muito difícil, sem pastor há 2 anos, e uma irmã, presidente da igreja, chegou para mim dizendo: pastor, eu estou tão chateada, tão preocupada com a nossa igreja, que se alguém transportar a nossa igreja daqui, tirar o nosso prédio, eu acredito que ninguém da nossa comunidade sentirá falta da nossa igreja. Eu senti, meus irmãos, eu sentir as dores dessa frase, dessa sentença. Ninguém sentirá a falta dessa igreja. É uma igreja que infelizmente não estava discipulando, não estava pastoreando, não estava cuidando. E nós somos chamados para cuidar.
Por que Jesus nos chamou para fazer discípulos, para discipular? Porque o discipulado foi a forma que Jesus estabeleceu para implantar o reino de Deus aqui na terra. E da mesma maneira, através do discipulado, acontece a expansão e crescimento do reino de Deus. Por quê? Porque discípulos fazem discípulos. E esses discípulos vão fazendo também discípulos ao longo da vida. Então, na tentativa de responder a pergunta por que Jesus nos chama para fazer discípulos, é que Jesus tem um grande projeto, uma grande missão, e esse projeto, para ser exercido, para ser cumprido, há a necessidade do discipulado, que é a intenção da igreja de cuidar, de discipular, de formar pessoas para o exército do nosso Senhor Jesus. Discipulado é relacionamento. Então, para desfrutarmos do seu perdão, temos que nos relacionar com ele. O caráter de Cristo precisa ser formado em nós. E isso só é possível quando nos mantemos próximos dele. Aqui eu acho interessante, porque discipulado envolve uma mudança completa na vida humana, de caráter, de comportamento, de decisão. Discipulado é um processo na vida do servo de Deus, da serva de Deus, que muda todas as instâncias, todas as áreas de nossas vidas. É praticamente um revestimento do poder de Deus, um revestimento do direcionamento de Deus para as nossas vidas. É como se nós fôssemos, praticamente é isso, não como se fosse, mas nós somos revestidos pelo Espírito Santo de Deus e vamos ser trabalhados a agir conforme a vontade de Deus, meus irmãos. O discipulado nos tira da inércia espiritual e nos leva ao caminho do crescimento. Isso é importante. Quantas igrejas estão minguando, fechando, decrescendo? Porque não compreenderam a necessidade de pregar o evangelho e de ser uma igreja discipuladora. Pode perceber, uma igreja que para de crescer é uma igreja que parou de discipular, de cuidar de vidas, de testemunhar da palavra de Deus, de pregar o evangelho de Deus. O discipulado então nos tira dessa inércia, dessa falta de visão, essa falta de direção e nos coloca na rota certa, na rota de cuidar de vidas, de amparar pessoas e de promover, sermos agentes de transformação, sermos veículos, instrumentos nas poderosas mãos do nosso Senhor Jesus. Jesus também nos chamou para o discipulado porque nossa velha natureza precisa ser removida. Lembra que eu falei? Discipulado é um processo de formação e o discipulado também é um processo pelo qual Deus vai distanciando você do velho homem, da velha mulher e vai aproximando você de uma nova postura, de um homem transformado, de uma mulher transformada pelo sangue do nosso Senhor Jesus. Discipulado é esse processo de moldagem, de construção, é a ideia do oleiro e do vaso que Deus vai quebrando e vai moldando conforme a sua vontade. Meus amados irmãos, nossa igreja precisa se despertar para o discipulado, para investir em vidas, para deixarmos às vezes nossas preocupações, nossas agendas fúteis e nos preocuparmos com questões da agenda de Deus, dos céus, de cuidar de vidas, de dizer a palavra de Deus, de pregar o evangelho, de cativar as pessoas. Graças a Deus, nossa igreja tem caminhado dessa maneira, mas eu reconheço que ainda muita terra temos para possuir. Muita coisa existe para avançarmos e nós vamos avançar para a glória de Deus. E por último, eu gostaria de dizer, encerrando essa aula de número 1, nosso relacionamento com Cristo, através do discipulado, nos possibilita o poder para viver a vida que agrada a Deus. Quer viver agradando a Deus eternamente? Quer viver para a glória de Deus? Se disponha a ser discipulado. A ideia é que nós sejamos discipulados, mas também sejamos discipuladores. A ideia é que na dinâmica da vida nós sejamos cuidados e nós tenhamos cuidados, nós tenhamos a prática de cuidar de outras vidas,
para a glória de Deus. Então, discipulado, meus irmãos, vocês que estão participando, estão me ouvindo, é algo que não deve ser negociado. É a ordenança de Deus. Ide por todo mundo pregar o evangelho. Portanto, ide, discipule as pessoas, batizai as pessoas, ensine as pessoas e conduza as pessoas à transformação de vida. É basicamente isso que nós temos na palavra de Deus. Então, hoje nós vemos nessa aula de número 1 o que é o discipulado e por que nós devemos viver o discipulado. Acima de qualquer coisa, devemos viver o discipulado porque o discipulado é uma ordenança de Deus e é a melhor maneira que temos para salvar vidas, para trazer pessoas ao altar de Deus e transformar vidas através do poder do nosso Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua vida e aqui nós chegamos ao final dessa primeira aula, dessa primeira lição. Depois nós vamos discutir algumas 3 ou 4 perguntas no Google Meets, que vai acontecer no sábado próximo, dia 22, às 19 horas. Eu conto com a sua presença e eu tenho certeza que nós vamos avançar muito para a glória do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.